Vou te contar, hoje eu tô me segurando pra não zoar os argentinos nesse podcast, né? Vou ter que reconhecer que os caras fizeram um bom trabalho. Em menos de um mês, 2 vitórias nas pistas brasileiras, né? Teve agora o Matias Rossi vencendo uma das corridas da Stock Car no Velocitar. E lá no começo do mês, no 1º de maio, a gente teve em Interlagos o Fabrício Pessini e o Javier Merlo vencendo lá a corrida de duplos do Campeonato Sul-Americano da TCR. Então hoje, realmente eu tenho que dar meu aplauso para os portenhos. Mas brincadeiras à parte, né? O Rossi mandou muito nesse final de semana no Velocitar. Porque não tinha o Prost e o Pérez na última volta. O Ricardo Maurício estava embutido nele na última curva do traçado, antes deles abrirem a última volta ali na reta principal. E apesar de ele também ter chegado embutido na traseira do argentino na primeira curva, depois da reta, o Rossi fez um miolo muito bom. E ainda conseguiu abrir um pouco na curva da Caipirinha, que é feita em subida, e antes da descida do Saca-Rolha, né, naquela pequena retinha, ele deu uma mudança de linha para fechar o Maurício, né? Moveu o carro para a esquerda para fechar o carro amarelo e depois moveu para a direita para defender um pouco mais. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi naquelas últimas curvas, né? Ali ele ganhou a prova mesmo. O Maurício estava perto dele e ele ainda conseguiu dar mais uma esticadinha, porque acertou as últimas 3 curvas, que era uma para a esquerda e 2 puxadas para a direita, né? Usou um pouco da zebra, mas não usou muito. E nisso aí não perdeu velocidade. Conseguiu ir bem. E conseguiu também o nosso carimbo. Muito bem, Matias Rossi. E tem que destacar um outro ponto aqui, né? Porque a gente brinca, mas eu acho que no automobilismo existe mais admiração do que rivalidade mesmo, sabe? O Emerson Fittipaldi, por exemplo, já falou em várias entrevistas que a grande referência dele no começo de carreira era o Romano Fangio, aquele pentacampeão da Fórmula 1 na década de 50, queria crescer e ser igual ao piloto argentino. De uma certa forma deu certo, né? Porque o Emerson foi bicampeão mundial de Fórmula 1 e campeão da Fórmula Indy, 2 vezes vencedor das 500 milhas de Indianápolis, né? Foi dominador como o Fangio foi. Conseguiu seguir o exemplo. E falando dos nossos gringos aqui, né? Que chegando no Brasil, tem gente que se inspira no Ayrton Senna. O Fabrício Pessini, esse que ganhou a TCR, é um deles. Pintou o capacete do jeito igual ao do tricampeão brasileiro. E nesse fim de semana que ele estava em Interlagos, ele trocou uma ideia com o nosso amigo Luiz Felipe Ramos, do portal High Speed. E pôde falar não só dessa paixão, mas também sobre o automobilismo argentino. A diferença do carro da TCR, que corre na América do Sul toda, para um carro da TC2000 Argentina, que é igual a Stock Car pra gente, e as diferenças de um carro da TC2000 para um carro da Stock Car nossa. Então foi um papo muito divertido que eu tava querendo mostrar há muito tempo já. Falando de argentino, hoje não podia deixar de mostrar essa entrevista. O primeiro convidado gringo aqui do R Final. Então, manda bala, editor, e bora ouvir esses dois. Muito bem, agora estou aqui com o Fabrício Pessini, que foi o ganhador da prova de endurance do TCR. Primeiro convidado não brasileiro aqui do R Final. Pessini, como é que foi essa experiência, primeiramente, correndo em Interlagos? Já tinha corrido aqui antes? Sí, la verdad que correr en Interlagos es mi primera vez. Es un circuito muy difícil, muy técnico. Y meu ídolo es Ayrton Senna, meu capacete pintado como el de Ayrton. En el día de su aniversario, ganar aquí en Interlagos, eu no puedo pedir más. Estoy muy contento, muy agradecido, muy emocionado. Imagino. E correndo numa prova no calor aqui de São Paulo, como foi esse endurance? Na primeira volta é muito difícil com meu companheiro de equipe. Hemos estado ahí dándonos. Luego he quedado en la segunda posición. Empecé a empujar muito forte, a descontar a race, volta tras volta, décima por décima, hasta llegar atrás de su carro. He agarrado su rebufo en la recta y en la S de Senna he podido hacer una buena maniobra, quedar por dentro y ganar la primera posición y entregar al auto meu convidado la primera posición. Y él ha hecho un excelente trabalho e ha terminado na corrida em primeiro lugar. Perfeito. E agora, uma pergunta que eu quero fazer. Eu sou um grande fã do TC2000. Quais diferenças tem do carro do TCR para um TC2000, Super TC2000? Super TC2000
El TCR tiene más poder de frenado, frena mejor, más adentro en las curvas. El Super TC2000 tiene un poquito más de carga aerodinámica y un poquito más de potencia, pero el neumático que usa el TCR es muy blando y eso le da mucho poder de frenado y mucha velocidad de curva. Es un auto el TCR muy rápido, tiene 200 kilos más pesado que el Super TC2000 y eso hace que el Super sea un poquito más rápido en el tiempo, en lap time, en el tiempo de vuelta. Pero el TCR me parece que es un auto de mejor condiciones de tecnología y aerodinámica y sobre todo neumático y de freno que el Super TC2000. E agora, para encerrar, quais são as expectativas depois dessa prova para Goiânia e o restante do campeonato? Bueno, estamos en este momento primeros en el campeonato, hemos podido descontar y pasar a Rafael Reis. Así que bueno, Goiânia será un circuito nuevo para mí, nuevamente, otro circuito nuevo, otra dificultad, para nosotros va a ser otra oportunidad para volver a andar bien. Tendremos que conocer bien el circuito, trabajar bien con el equipo y hacer un trabajo parecido, seguir sumando puntos y terminando las corridas que serán muy importantes los puntos sumados para fin de año. Perfeito, muito obrigado. Aí, obrigado Luiz, obrigado Fabrício. E esses feedbacks que ele deu foram muito interessantes, né? Porque a gente tem Goiânia como a última prova brasileira, né, desse campeonato da TCR. Depois disso é só no Uruguai e na Argentina, até o final da temporada. E assim, Goiânia vai ser uma pista nova para eles, não só por causa do traçado, né, que é um miolo seletivo ali, tem uma reta grande, mas um miolo bem técnico, né? Tem curvas abertas, mas tem curvas fechadas. Então mistura um pouco de alta velocidade e um pouco de baixa. E outra coisa é a temperatura, né? Goiânia é muito seco. Então é uma característica diferente da de São Paulo. Vão ser dois obstáculos aí que o argentino tem que ficar de olho. Mas falando aqui de brasileiros também que se infiltraram na Argentina, né, para correr nesse Super TC 2000, pô, o Rubinho foi um deles, né? Antes do Matias Rossi fazer história nesse domingo, né? O Rubinho já tinha feito lá no final de 2020, venceu a corrida em Buenos Aires. Uma não, né? Duas, que venceu a corrida classificatória e a corrida principal. Nesse fim de semana que ele completou 50 anos, vale a pena lembrar disso. Até porque foi mais uma categoria que ele venceu na carreira, né? Fez tanta história vencendo na Fórmula 1, fez tanta história ganhando corridas na Stock Car e sendo campeão em 2014. E pôs seu nome também na história da TC 2000, né? Vencendo uma corrida lá. E falando nele, pra mim ele foi o destaque desse fim de semana. Sei que não venceu, né? Quem venceu foi o Zonta a primeira corrida e o Rossi venceu a segunda. Mas, poxa, ele conseguiu 2 terceiros lugares. E na segunda corrida fez uma manobra linda, né? Tinha uma fila de carros enfileirados por dentro, ele descendo a primeira curva. E ele por fora, de repente mudou de linha, né? Enfiou para a linha da esquerda, né? Que é a linha de dentro. E chegou nesses 4 carros, né? Passando 2, que foram o Casagrande e o Diego Nunes. Foi pro terceiro ali. E o Diego Nunes, coitado, que estava brigando ali pela ponta com o Bruno Batista. Sofreu a fúria do Rubinho e sofreu a fúria do Daniel Serra, que ultrapassou ele por dentro também, né? O Serra passou primeiro e o Rubinho veio depois. Realmente uma disputa doida que esse carro 111 entrou. Cinquentão mandando muito. E por isso a gente deixa o nosso carimbo. Valeu, Rubinho! Agora é esperar o Velopark lá no começo de julho para ver o que vai acontecer, né? Se a gente vai ter mais uma vitória do Rossi ou se os brasileiros vão mostrar quem manda, né? Zonta, Ricardo Maurício, Gabriel Casagrande, por aí vai. E sobre a TCR, se você tiver curioso, né, para ver, vai voltar antes da Stock Car, no primeiro fim de semana de junho, 4 e 5 de junho, lá no Autódromo de Goiânia. Então a gente vai ver essa continuação, né, da briga do Fabrício Pessini e do Rafael Reis lá. E ainda falando da TCR, né, se você quiser ver mais material sobre isso, tem outro brasileiro que deu entrevista pra gente lá no High Speed TV, o Gabriel Lusquinhos. Trocou ideia com o nosso Ricardo Arcuri. Então fica ligado e não perde essa não. E também não perde semana que vem aqui no R Final, né? Tem Fórmula 1 voltando aí, GP da Espanha. Sei que tem sido um longo inverno desde que a gente posta coisa aqui no Spotify. Não é intenção nossa, né? Foram problemas técnicos, inclusive a gente pede desculpa por isso. Mas semana que vem a gente tá aí. O pessoal do High Speed, se você ainda não viu a resenha do GP de Miami, tá lá o R Final sobre o GP de Miami de Fórmula 1. Falando lá sobre a vitória do Verstappen. E também nas outras plataformas, não esquece de seguir a gente, né? Aperta o botão seguir no Spotify para seguir a página do R Final.
Como também segue as nossas páginas no iTunes, no Anchor, no Google Podcasts e no Breaker. E se você está no YouTube acompanhando pelo portal High Speed, não esquece de seguir o canal aqui no High Speed TV. Se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, né? As nossas lives, corridas ao vivo e outros programas que a gente faz por aqui. Clica no botão Seja Membro para ajudar o High Speed a crescer ainda mais. E não esquece de comentar no chat, a sua opinião também vale, né? Escreve aqui pra gente se você tá torcendo pros brasileiros ou pros argentinos nessa briga, né? Afinal de contas, tem muito brasileiro torcendo por argentino, principalmente no futebol, né? Muita gente que é fã do Lionel Messi. E deve ter ficado curioso para ver como é que são essas categorias argentinas, né? Escreve aí a sua preferência, se você já viu alguma dessas categorias, qual delas você gosta mais, se é Stock Car Pro Series ou se é a TC2000. Por hoje, até a próxima e um grande abraço!